Olá, aqui na tela tem o céu dos dois eclipses de agosto de 26. Pode até ser que você pense que esses desenhos aqui são parecidos, mas quando a gente passa na tabela, fica completamente diferente. Acompanhe aqui. As mesmas informações do primeiro desenho você vê nessa tabela colorida, que para mim é mais fácil de mostrar o que está acontecendo. Qualquer coisa, escreve aqui no comentários se você concorda ou discorda de mim. Porque o que é um eclipse? Ou é uma lua nova, ou é uma lua cheia em que o Sol ou a Lua ficam encobertos. Não é em toda a Terra que você vê isso. Esse aqui não foi visível no Brasil. Então, se você estava no Brasil, você só vai sentir os efeitos desse eclipse se o seu mapa natal conversar com essa tabela. E como você sabe se conversa ou não? Primeiro ponto é, dá uma olhada aqui, onde que o Sol e a Lua se encontraram? A 20 graus de Leão. Então, você tem que olhar no seu mapa natal se você tem algum elemento próximo ao grau 20. Se você tiver, esse início aqui, que eu estou chamando que é uma possibilidade de ter uma nova visibilidade, esse princípio aqui, ele vai estar conversando também com os assuntos do elemento celeste do seu mapa, que está próximo ao grau 20. Agora, nós não olhamos na tabela só Sol e Lua, nós olhamos tudo que fica na mesma linha. Com o Sol e com a Lua, pega um pouco aqui, ó, o Saturno, que pega um pouco o Júpiter, que pega um pouco Urano, pega um pouco Netuno, Plutão, Marte, Vênus e Mercúrio. Então, dá para dizer que indiretamente esse início conversa com todo esse céu, que é um céu que não vai durar só 30 dias, como acontece todos os meses. Por ser um eclipse, ele deve acontecer, deve repercutir até a próxima lua cheia em Leão, que é daqui a uns 6 meses. Ou para algumas pessoas, vai repercutir enquanto estiver acontecendo eclipses em Leão e Aquário. Como esse é um eixo que começou agora, dá para dizer que ainda vai durar 1 ano e meio, 2 anos, nós tendo situações na nossa vida em que serão convites para que nós nos mostremos ao mundo de uma forma diferente. Mas não vai ser uma forma previsível. Olha o nosso amigo Urano aqui falando que a nossa comunicação de repente vai, a gente quer falar uma coisa e sai outra. Vai querer que alguma coisa, vai querer ir para um lugar, vai querer negociar de um jeito e depois vai para outro, né? E isso, se você entende que essa novidade vai te dar uma oportunidade de você mostrar um lado seu que ainda não estava visível, fica mais leve do que tentar controlar. Pode ver, ó, controle é elemento terra. Nós não temos nada praticamente em terra, em marrom. Aqui o Quiron que fala exatamente da ferida, daquilo que a gente, por melhor que seja, não fica satisfeito. Então, aqui única coisa que a gente tem de palpável de terra é o Quirón. Então não tenta controlar, organizar, deixar previsível, porque não é essa a energia favorável para nós. E dentro dessa linha aqui de conversas,
apesar da gente já ter visto que esse Sol e Lua conversa indiretamente com todo o mapa praticamente, nós temos aqui uma outra conversa muito interessante entre Mercúrio e Vênus. Vênus fala dos nossos valores. Pode ser tanto dinheiro quanto o que nós valorizamos mesmo na vida. E como vermelho e cinza, né, fogo e ar, são elementos que se combinam, está muito favorável também de nós expressarmos os nossos valores ou de conseguirmos dar visibilidade para aquilo que nós valorizamos. Lembrando que tá esse grau 5 aqui de Leão e de Libra tá conversando de novo diretamente com Urano e Gêmeos. Então, é muito provável que questões inesperadas, fora do nosso controle, tanto em negociações, quanto em comunicação, quanto em deslocamento, ou até mesmo na relação com vizinhos, na relação com parentes próximos, vale a pena ver se você tem algum elemento do seu mapa natal no grau 5, porque se tiver, você vai sentir esse eclipse nesse sentido de repente, você conversava com alguma coisa, tinha um posicionamento e mudou. Ou na hora de demonstrar algo que você valoriza, acontece alguma coisa e você não consegue eventualmente demonstrar. E por fim, uma outra conversa que temos aqui é no grau zero. E aí, é claro, se é no grau zero, pega também o último grau antes, né, que é o 29, porque tudo aqui é de 0 a 29. Cada signo ocupa de 0 a 29 do nosso mapa. Então, se tá a 0 graus, pega também 1 grau e pega o 29 do signo anterior. Olha aqui a conversa que nós estamos tendo de Aí o nodo é uma conversa coletiva. Todos nós olhando para as questões espirituais ou para as questões que não se consegue explicar, não se consegue controlar, aprender a lidar com isso que flui fora da nossa vontade. E essa é uma conversa que está fluindo com Quiron em Touro, que é o quê? É a insatisfação com as nossas posses, a insatisfação com o nosso jeito de lidar com a persistência, o nosso jeito de lidar com o touro, ele é muito sensorial, o touro é o nosso lado da matéria, imagina o ruminar, o persistir, o, ou até mesmo se submeter a situações que seriam mais difíceis para os outros. Então, lidar com isso tá complicado. E mudar essa situação aqui, considerando que as iniciativas, né, que Marte, que são as iniciativas, em Câncer, não é uma situação muito fácil para Marte. Então, essa conversa aqui, que as nossas iniciativas, né, e o nosso emocional conseguir simplesmente deixar fluir e não se apegar ao que a gente já tinha ali estabelecido, essa é uma outra conversa que está presente nesse eclipse e que tende a durar nos próximos meses. Não sei se ficou muito claro, mas são três conversas. Se você tem elementos próximos a 20 graus, 5 graus ou zero, você vai sentir esse movimento aqui. Se não tem e estava no Brasil, provavelmente
este eclipse não vai ser muito forte na sua vida. E aqui nós temos a tabela colorida correspondente ao eclipse do dia 28 de agosto, que é uma lua cheia. Se é a lua cheia, é o ápice de um ciclo que começou lá atrás. Em alguns casos, pode ser sim a lua nova do dia 12, mas também pode ser lá em fevereiro ou março, quando teve a lua nova em Peixes. Então, aqui, olha só, Sol e Lua estão se encontrando praticamente a 5 graus, onde já está Mercúrio e junto com o nosso amigo Urano, que eu brinco que toda vez que Urano está presente, não dá para prever o que vai acontecer. Então, qual é a tensão que existe entre Sol e Lua? Sol quer organizar tudo, está super racional. Mercúrio na sua comunicação também acabou de passar pelo Sol, deu ali uma reenergizada, tá a mil, organizando, analítico, pensando em todos os detalhes, e do outro lado, a Lua fica dizendo que a gente tem que deixar fluir, ou de repente nos deixa mais introspectivo, mais emotivos, algo que é totalmente oposto ao que o Sol e o Mercúrio estão nos dizendo para fazer. E nessa conversa aqui de 4, 5 graus, além do Netuno, dá para falar, além do Urano, desculpa, dá para falar também que esses dois aqui, a 3:45 e a 13:35, também estão conversando aqui junto. E o que eles nos dizem? Plutão tem relação tanto a poder, quanto a controle, quanto aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que está lá embaixo no subterrâneo. E Netuno é uma névoa, nós também não conseguimos ver. Então, é bem provável que a gente não se dê conta de quais ciclos lá de fevereiro que nós estamos efetivamente encerrando, né? Por mais que a gente tente organizar e deixar tudo certinho e ter uma análise crítica muito forte, é provável que a gente não tenha esse controle ou essa noção muito clara do que estamos deixando para trás, do que está sendo encerrado. Mas com certeza existe aqui, ó, uma nova estrutura, e é uma estrutura benéfica. Onde que vai ser essa estrutura? Dá uma olhada o que você tem entre 12 e 13 graus de Leão e de Áries, né? Alguns graus antes, alguns graus depois, porque essa nova estrutura ela está conversando também com as nossas iniciativas, mas no lado mais emotivo das emoções. Então, se a gente conseguir ter uma capacidade analítica, mas sem apego, a tendência é que se consiga demonstrar e começar algo que vai fazer bem para os nossos sentimentos e de uma forma estruturada. Ah, mas isso mesmo sendo uma lua cheia, mesmo sendo uma lua cheia. Na verdade, nós não nos demos conta que nos últimos meses de fevereiro até aqui, algo estava mexendo na nossa vida. Por mais que você possa entender o que é
o que estava mexendo, a visão macro que peixes nos dá, provavelmente não está completa, né? E quando eu falo aqui, cuidado se for pegar ou largar, é porque, como não está muito claro que processo é esse que nós estamos vivendo, por mais que dê a entender, que a gente consiga entender que está relacionado uma parte, na verdade aqui estão todos os elementos, né? O eclipse está no elemento de terra e no elemento de água, então é como dar forma para os nossos sentimentos ou como nutrir o que nós já temos de valor, né? E comunicando isso, mas também é se colocando em movimento para estruturar algo que seja abundante e vantajoso para nós. Então, esse cuidado, se for pegar ou largar, é porque provavelmente pelo fato de não estar ainda muito claro o que nós estamos deixando para trás e que nova estrutura é essa, porque aqui existe uma névoa e tem algo escondido que pode aparecer, mas a névoa vai esconder, né? E está conversando com Urano que não dá para pensar, não dá para tentar adivinhar o que é. A tendência nossa quando tomamos decisão é sempre tomar decisão com base no que, em quem nós sempre fomos, com base no que nós já conhecemos. Só que aqui é uma nova estrutura. Então, se tem uma nova estrutura, é uma nova versão sua. Lembra que o eclipse anterior falava de uma nova identidade? Então, você aqui é mais um convite para você dar uma guinada na sua vida, de uma maneira que daqui a pouco você vai ver o quão positivo foi. Se você se apegar a algo ou se você simplesmente não quiser o que vier para a sua vida, e aí não dá para prever porque está aqui Urano, mas está relacionado a alguma negociação, alguma forma de se comunicar, algo relacionado a pessoas próximas a você, como vizinhos, como irmãos, como primos. Se tiver qualquer situação dessas e você se mantiver agindo da forma como agia até agora, você não vai estar permitindo se transformar ou não vai estar permitindo revelar a sua nova identidade. Então, vai dar ruim. Por outro lado, se deixar uma reatividade aqui desse Marte, no sentido de responder ou reagir a qualquer estímulo sem uma reflexão, sem pensar, isso também vai ficar tendo uma consequência não muito positiva para você. Então, é nesse sentido que, sempre que for tomar uma decisão, principalmente por esses dias, dá uma pensada. Eu estou decidindo isso porque, analiticamente, é isso que se faria. Eu estou decidindo desta forma porque é assim que eu sinto, ou eu estou decidindo dessa forma porque este é o meu automático. Se for no seu automático, se for uma decisão de birra, de ego, provavelmente você vai ter que rever isso, ou, no mínimo, uma grande oportunidade de crescimento foi jogada fora. Tá muito interessante esses dois céus. E guarda essa tabela aqui para comparar também com o seu mapa. O grau 5 foi muito requisitado, tanto no outro eclipse quanto nesse.
Então, pode ver que no anterior tinha muita coisa em 20, né? O eclipse anterior foi em 20. Esse aqui, o 20, está de boa. É mais aqui para quem tem coisas, elementos celestes no início dos signos. Então, compare essa tabela com o que você tem do seu mapa natal e veja em quais casas que caem essas conversas, principalmente aqui Sol e Lua, Peixes e Virgem, que eixo, que casas que caem do seu mapa para saber onde que isso vai se manifestar na sua vida. E lembrando que essas outras aqui, que tá juntos, principalmente pelo fato de Urano estar envolvido, não tenta adivinhar, apenas compreenda esse movimento. Tá muito forte para que você demonstre ou para que você descubra uma nova versão sua ou uma nova qualidade sua ou que consiga expressá-la para o mundo. Para que isso aconteça, mudanças vão ter na sua vida. Então, encare essas mudanças de uma forma diferente como você encarava antes. Se não, é uma oportunidade de ser diferente que você desperdiça. Eu acho que dessa forma eu consigo resumir bastante esses dois eclipses. Se quiser alguma leitura ou compreender melhor alguma situação da sua vida ou uma característica sua, entre em contato com o WhatsApp que está na descrição, que a gente marca e conversa a respeito. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo.